Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nesse canal eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber, sem brigar, sem discutir e sem deixar de cuidar de si. E o episódio de hoje é sobre as mentiras que o alcoolista conta. Muitos familiares me mandam mensagens ou me perguntam assim como lidar com as mentiras que o alcoolista conta. E que essa pessoa que eles amam, o alcoolista, que essa pessoa ama, costuma contar várias mentiras de várias formas, e isso acaba deixando a relação muito estressante e gerando várias dúvidas sobre como lidar com esse tipo de situação para poder continuar no caminho da sobriedade. A primeira coisa que eu quero falar sobre esse assunto é o seguinte. Primeiro a gente precisa olhar o seguinte, que a mentira, por si só, é um comportamento humano que tem uma lógica. Assim como qualquer outro comportamento humano, ele segue uma lógica. E a gente entender essa lógica faz a gente ter muito mais efetividade ao resolver esse problema, né? Porque a pessoa mente por alguma razão. Ela mente porque alguma coisa nessa mentira vai trazer a consequência que ela quer. Não é mesmo? Nem sempre a mentira é a forma mais eficaz do alcoolista lidar com uma situação. Mas pode ser que é a forma que ele está... Pode ser que é o melhor que ele pode fazer naquele momento. Porque, de uma forma geral, as pessoas elas fazem o melhor que podem. Não que não poderiam fazer mais que isso, mas elas costumam fazer o melhor que elas podem na situação que elas estão. E pode ser que a mentira que o alcoolista conta seja uma maneira dele evitar as consequências de lidar com a verdade. Ele pode mentir por várias razões, para evitar consequências que você poderia fazer, por exemplo, se ele falar a verdade. Vamos dizer assim, vamos dar um exemplo aqui, que o alcoolista bebeu. Aí ele saiu, bebeu, e ele sabe que você se incomoda que ele beba, ele sabe que ele prometeu para você que ele não beberia mais, e daí ele chega em casa e tenta disfarçar isso para você. Ele tenta mentir de fato, tenta dizer para você que não bebeu. E às vezes você até sabe que ele bebeu, você até sente o cheiro nele. E daí você às vezes tem vontade, né, que ele admita, que ele, poxa, por que ele mente para mim? Mas vamos olhar pelo lado dele, tá, por um segundo. Ele bebeu, e ele sabe que se ele falar para você que bebeu, você vai ficar muito irritada e vai ter uma grande discussão, ou enfim, ele não quer lidar com aquilo naquela situação. Isso pode ser um motivo para ele mentir. E daí você pode me dizer o seguinte, fala, Vitor, mas poxa, uma pessoa vai mentir para não lidar com as consequências? Isso não é coisa de pessoa honesta, isso é uma coisa de uma pessoa muito baixa, isso não é uma coisa moralmente correta de se fazer. São julgamentos que talvez você possa fazer a respeito da mentira. E eu não estou querendo aqui defender nenhum lado, estou querendo aqui trazer uma versão, uma visão compreensiva sobre o que acontece. Para que a gente possa conhecer o inimigo, vamos dizer assim, né? Você se conhecer o inimigo é a melhor forma de vencê-lo, de superá-lo. Né? Nesse caso aqui, a mentira está sendo o inimigo, né? Que está deixando você frustrada e que está afastando o caminho, e está te afastando, e afastando o alcoolista que você ama do caminho da sobriedade. Então, o que ele poderia fazer? Se ele chega em casa com cheiro de bebida, você sentiu, aí rola aquele jogo, né? Aquele joguinho que vai acontecer entre vocês. Você sabe que é mentira, e ele sabe que ele suspeita, talvez, que você tenha percebido que é mentira. E aí, o que você faria? Quem está me assistindo aqui, conta nos comentários. O que faria numa situação dessas? Você já passou por uma situação assim? Me conta nos comentários aqui embaixo. Eu vou dar uma ideia, tá? Vamos pensar a letra A. Você sabe que ele bebeu. A letra A. Você vai e confronta ele. Diz assim, olha, você está cheirando cachaça, você está cheirando pinga, ou você está cheirando cerveja, eu estou sentindo, eu te conheço, eu sei que você bebeu. O que você acha que ia sair disso? Para onde você acha que essa história iria? Né? Porque às vezes você espera que falando isso, a pessoa vai chegar e falar, não, é verdade, você tem toda a razão. Porque a mentira, ela é um ciclo de vergonha, muitas vezes, né? A pessoa, às vezes, mente para não ter uma consequência negativa, mente para não encarar aquilo, mas a mentira cria um outro problema para a pessoa que está mentindo, que é qual? Não ser flagrada mentindo. E daí, às vezes, a pessoa inventa uma mentira maior ainda para tentar corrigir a primeira. E às vezes fica preso nesse ciclo de vergonha, de mais mentira, de uma história cada vez pior. E daí tem gente que confronta, e fala assim, olha, confronto e tento fazer ele admitir,
E pode ser que ao confrontar essa pessoa fique desconfortável e comece até ou rebater, ou talvez até querer virar a mesa, né, colocar você do outro lado e começar a ter uma conduta de tentar inverter o jogo, né, que começar a dizer que você é uma perseguidora, que você fica arrumando pelo em ovo, que você fica arrumando problemas onde não tem. Não é mesmo? Então qual que é o problema disso? O problema é que criar essa dinâmica de que um está certo e o outro está errado tende a afastar os dois da solução. Primeiro, se você se deparar com uma situação dessa, para e pensa. O que você quer dessa situação? O que você quer? Você quer que essa pessoa admita? Vamos dizer que ele admite. Ele fala, tá, eu bebi. E aí? E aí? Você vai ficar satisfeita? Talvez não. Talvez o que você quisesse é que essa pessoa não bebesse mais. E talvez a forma que eu te recomendaria fazer isso é a seguinte: você criar um ambiente de diálogo suficiente em que essa pessoa possa se sentir confortável para falar com você. Vitor, você está dizendo que a culpa é minha, que ele mente para mim? Não estou dizendo isso. Estou dizendo para a gente parar e vamos avaliar uma coisa primeiro. Essa pessoa mentiu para você. Ela pode ter mentido por várias razões. Algumas dessas razões dizem respeito a você. Se você tiver uma postura sempre muito rígida, sempre muito inflexível, muito intolerante com qualquer tipo de erro, essa pessoa pode mentir porque ela não quer enfrentar os seus julgamentos, os seus ataques, aquilo que ele percebe de você como um ataque. Ou essa pessoa pode se sentir envergonhada, por exemplo, você investiu tanto nesse apoio a ele ou a ela, você investiu tanta amizade, tanto companheirismo, tanta ajuda de fato, e ela foi lá e fez algo que ela não se orgulha. E talvez ela possa mentir por conta disso, por ter medo de decepcionar você. Eu já vi muitos pacientes até abandonarem tratamento por medo de decepcionar o profissional que está tratando. Ou familiares que às vezes até mentem durante um bom tempo e daí deixam de contar com a ajuda de um familiar, né? Deixam às vezes de pedir ajuda para você. Fala, olha, tá difícil eu não beber nessa situação. E daí não fala com você, daí mente para você. Não torne a mentira algo pessoal. Algo necessariamente como se fosse uma ofensa para você, direta e pessoal. Não encare a mentira como algo contra você. Né? Encare a mentira como algo que a pessoa está fazendo que está prejudicando ela. Está prejudicando ela e, claro, como é que você vai confiar numa pessoa que mente? Começa a correr o risco de virar um jogo entre vocês de paranoia dos dois lados. Em que um fica paranoico com o outro. Você nunca vai me falar a verdade. E daí o outro também o alcoolista que mentiu pode alegar que está sendo incompreendido, que você não entende a dificuldade que ele passa. E talvez muitos casos de mentira sejam causados também por um outro fator, que é muito importante que você perceba também. Que o alcoolista pode simplesmente, naquele momento, não concordar com você que ele precisa parar de beber. Não concordar. E daí a mentira vai estar sendo um sintoma de que aquilo que você está achando que está conseguindo fazer, de motivar ele a querer parar de beber, não está sendo tão eficaz assim. Que talvez no meio do caminho exista alguma armadilha ainda a ser superada. Né? Que por alguma razão ele ainda acha que beber vale a pena. E daí ele mente para você porque ele acha que o interesse é seu e não dele que ele pare de beber. E pode estar certo naquele momento. Pode ser que hoje você é a pessoa mais interessada que ele pare de beber. Hoje. Isso não é uma coisa eterna, não é uma coisa para sempre. Não é porque essa semana ele não quer parar de beber, que conforme o seu comportamento e a sua relação com ele, que não vai desenvolver para que ele possa querer parar de beber no futuro. Então a forma com a qual você se relacionar com uma mentira pode fazer toda a diferença também. Vou dar um exemplo do que você pode falar se ele chegar em casa com cheiro de bebida e você percebeu que ele está com cheiro de bebida. O que você pode fazer com uma situação assim? Primeira coisa, eu já falei várias vezes em outros vídeos, né? Você vai querer conversar, ter um longo diálogo com alguém que está bêbado? Alguém que está embriagado? Não tente fazer isso.
Se você percebe que ele bebeu, não é um bom momento para você querer, nesse momento que ele bebeu, discutir muito a relação. Querer se ele tirar satisfações. Porque a tendência que tem é aquilo não ser muito produtivo. Aquilo não ser muito levado a sério. Você discutiria algo sério com alguém depois de beber? Não é muito recomendável, não é mesmo? Então o que você pode fazer? Você pode falar para ele o seguinte, algo nessa linha, tá? Vou dar um exemplo que você poderia dizer. Tipo assim, ó, olha, fulano, meu querido, minha querida, eu gostaria muito de acreditar em ti, mas realmente eu tenho motivos para acreditar que você bebeu. E eu não quero que você justifique nada agora, mas eu realmente eu acredito que você bebeu. Mas eu não quero discutir isso com você agora. Certo? Só gostaria que você soubesse que eu tenho percebido sinais que me levam que, na minha opinião, tá, para mim tem sinais claros de que você bebeu. E você não precisa contar para mim a verdade. Mas amanhã a gente conversa. Porque eu quero entender melhor o que está acontecendo aqui entre nós. Vê? Vamos tentar resumir de novo. Estou criando isso agora, né? Você vai dizer para ele o seguinte, olha, eu percebi que você bebeu. Eu tenho esses sinais. Eu acredito que você bebeu. Não estou querendo aqui discutir quem está certo e quem está errado. Eu percebi, eu tenho sinais de que você bebeu. Eu gostaria muito de poder acreditar em você. Mas os sinais que eu tenho visto não são compatíveis com o que você está me dizendo. Eu não quero aqui discutir sobre a razão, não é nada disso. Eu gostaria muito de poder conversar contigo amanhã para tentar entender o que é que está acontecendo na nossa relação. Você está tirando um pouco o elemento de que assim, olha, você é um mentiroso, sem vergonha, pilantra. Porque o que vai sair disso? Nada de muito bom, não é mesmo? Vai sair uma troca de acusações. E se ele não te acusar de volta, se você disser tudo isso para ele, se você acusar ele, e ele não te acusar de volta, ele vai guardar aquilo ali e vai alimentar um ressentimento que daqui a pouco vai se traduzir em mais mentiras, em mais problemas. Então a gente precisa ter o quê? Foco na solução. O que você prefere? Ter a razão, que ele admita, ou que ele pare de beber e que pare de acontecer esse tipo de coisa na sua vida? Ter que parar ou você prefere não precisar mais ficar preocupada se ele está bebendo ou não? Então, se você quiser que ele pare de beber a longo prazo, que ele mantenha uma vida de sobriedade, que ele se interesse por parar de beber, momentos assim são muito importantes. Momentos assim são muito cruciais. Porque uma coisa que, às vezes, fazer algo que é contra-intuitivo, por exemplo, se você sempre agiu de determinada forma, né, toda vez que ele chegava, você criticava, você xingava, e daí ele rebatia, e daí você começa a mudar o seu comportamento. O que vai acontecendo? Isso vai trazendo um elemento surpresa. A pessoa muitas vezes fica surpresa, fica até meio assustada, sem saber, em choque. Porque de repente você está mudando o seu comportamento. O que é a tendência que ele faça também? Que ele também mude esse enredo que costuma acontecer. Então, experimenta fazer uma mudança, né? Se você talvez já tenha encarado essa pessoa que você ama mentindo, não tenta seguir o primeiro instinto. Muitas vezes quando alguém mente para nós, a gente percebe isso, vem um primeiro instinto de ter raiva. Ter muita raiva, de ficar muito furiosa, né? Furioso. Então respira fundo quando isso acontecer e foca naquilo que você precisa. Tá, o que eu quero? Tá, eu estou chateada com essa pessoa, por quê? Porque eu gostaria de poder confiar nas palavras dela. Eu estou chateada por quê? Porque eu gostaria de contar com ele, a colaboração dele para seguir esse projeto de sobriedade na nossa família. Então calma, o que você precisa? Você precisa dar um exemplo de como se lida com os sentimentos e como se resolve conflitos. Certo? E como é que você dá esse exemplo? Aí estão perguntando assim, e quando a pessoa não aceita diálogo, você não está oferecendo diálogo agora? Você está só, olha, o que eu estou percebendo é isso. Amanhã a gente conversa. Amanhã a gente vai falar sobre isso, sobre o que está acontecendo na nossa relação. E daí no dia seguinte, né, estão perguntando aqui, o pessoal está ansioso, querendo saber, no dia seguinte, o que eu falo, Vitor? O que eu vou fazer no dia seguinte? Pensa um pouco, pensa, o que você diria para ele no dia seguinte? O que você diria para essa pessoa que você ama? Me conta aí nos comentários, o que você diria? Vamos conversar. Eu vou dar uma sugestão, tá? Você vai tirar o foco do álcool. Porque colocar o foco no álcool é batido.
Ele já está preparado para isso. Ele já está armado contra isso. Talvez na cabeça dele ele já tenha pensado nesse diálogo 30 vezes. Ele teve mais tempo do que você para se preparar para se defender dos seus argumentos. Então o que vai acontecer? Tira o foco do álcool. Muda um pouco, inverte um pouco o jogo, traz o foco para a relação e para a confiança. Para a confiança. Assuma a responsabilidade compartilhada. Porque se você chegar para falar com ele, ó, você é um mentiroso, eu sou a pessoa verdadeira. Eu sou a pessoa verdadeira, e eu quero saber, eu quero tirar uma satisfação com você porque você mentiu para mim ontem. Essa conversa não vai funcionar. Não vai funcionar. E daí muita gente faz isso e depois reclama que o alcoolista não quer conversar consigo, com você. Faz isso, sempre vai lá querendo que o alcoolista admita. Eu quero tirar satisfação. Se a ideia da conversa é tirar satisfação, quem é que vai querer participar dessa conversa? É tipo a mãe que chama o filho para apanhar. Né? Já viram? Na minha época tinha muito disso. Meu filho, vem para cá. Daí chama o filho pelo nome inteiro, né? Fulano, minha mãe fala assim, Vitor Marcelo, vem aqui para poder apanhar. Vou ir, né? A criança tende a fazer o quê? Tende a não querer ir, né? Tende a ficar com medo, tende a querer evitar esse desconforto. Então, como é que tem que ser a sua abordagem para o diálogo no dia seguinte? De meia-culpa, de um adulto tentando resolver um problema. Um problema de quê? De confiança. De confiança, de fato. O que está acontecendo, fulano, que você não se sentiu à vontade para me falar sobre o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo entre nós que faz com que você, por alguma razão, não me diga o que está acontecendo com você? Que não sei se você tem algum receio. Então, já estou colocando mais elementos, eu vou descrever para vocês quais elementos eu estou usando aqui. O primeiro elemento do diálogo é a responsabilidade compartilhada. Vitor, mas é ele que está mentindo? Tá, você quer razão ou você quer uma solução? Você quer ter razão? Talvez você vai disputar pela razão com ele. Você quer ficar fazendo isso? Acho que não. Então vamos pensar o que você quer. Vamos como um adulto que está buscando resolver o problema. O que você faz? Fala, olha, eu gostaria de entender onde é que eu entro nessa história. Por que será que você não me falou a verdade? Não se colocando de fora. Não por que você mentiu. O que será que aconteceu? Será que alguma coisa que eu faço com você, de alguma forma, te preocupa ou você se sente pressionado? Daí você já se inclui na conversa. Por exemplo, olha, eu quero aqui conversar para que a gente possa achar uma solução. Vamos ver o que está acontecendo, porque eu gostaria muito que a gente pudesse confiar um no outro para falar tudo aquilo que nos acontece. Por quê? Aí você vai usar o elemento aqui, ó. Responsabilidade compartilhada, né? Está compartilhando, está se colocando junto. Você vai usar um elemento de compreensão do outro, que não necessariamente é entender exatamente o que se passa com ele, mas abrir a sua mente, abrir a sua disponibilidade emocional para tentar entender o que está acontecendo. Por que você mentiu? Ou por que você continua achando que precisa mentir para mim? Positividade é um outro elemento importante. Positividade por quê? Fala assim, olha, essa conversa aqui é para que a gente possa melhorar o nosso relacionamento, para que a gente possa conversar mais abertamente um com o outro, para que a gente não precise esconder mais nada um do outro. Positividade, um clima de parceria. Vitor, mas eu estou furiosa com ele, eu estou muito brava com ele. Tá. Então pensa o que vai acontecer se você descarregar essa raiva nele. É solução ou é briga? E o que você quer? Então esse é um momento de você poder, de fato, começar a mostrar que a sua postura não é mais daquela pessoa que abaixa a cabeça para tudo que acontece, que ignora o que está acontecendo. E nem é aquela postura daquela pessoa que aponta o dedo e que está muito mais preocupada em ter a razão do que procurar soluções. Porque olha só a diferença. Me diga aí, vocês já fizeram assim, desse jeito? Desse jeitinho? Porque o que eu mais vejo é o seguinte, a pessoa acha que está falando assim, mas não está. Acha que está colocando isso em prática, mas não está. O que acontece? Vai lá, começa já a acusar o alcoolista, já faz a cara feia. Acorda no dia seguinte e fala, tá, então vamos sentar ali, vamos conversar, fulano. Pensa um pouco como é que foram as suas interações depois desse tipo de coisa na média. Pensa um pouco, como é que foi ao longo do tempo? Porque é difícil, às vezes, ter essa postura. Por quê? Porque, às vezes, pode ser que você fique alimentando pensamentos
a respeito da injustiça que você acredita que é essa pessoa ter falhado com a confiança, ter falhado de falar a verdade para você naquele momento. E às vezes dá vontade de se vingar da pessoa, né? Pô, ele está mentindo para mim. Personaliza, talvez você possa personalizar muito essa mentira que ele fala. Tem uma história bem bonita do Dalai Lama, acho que é Dalai Lama, em que ele foi com o filho dele fazer uma palestra. Ele ia dar uma palestra, e o Dalai Lama super faz palestras sobre felicidade, sobre, sobre formas não violentas de se relacionar, ele é muito... luta pela paz, não é mesmo? Então o que acontece? Ele foi com o filho dele numa dessas palestras, e eles foram de carro, e deu um problema no carro. Então enquanto o Dalai Lama foi dar a palestra, o filho do Dalai Lama foi levar o carro para arrumar, numa mecânica. E tinha uma lei, uma regra do Dalai Lama, que ele não queria que o filho dele assistisse filmes no cinema. Porque o cinema tinha muitos filmes violentos, aqueles filmes de faroeste, que o pessoal dava tiro um no outro, aqueles filmes de bang bang. Então, o que acontece? O Dalai Lama tinha essa regra, o filho dele não podia assistir isso. Ele não queria que o filho dele assistisse isso. E daí, o Dalai Lama foi dar a palestra, o filho dele ficou na mecânica. O que acontece? Quando acabou a palestra, o Dalai Lama encontrou com o filho dele depois. E ele perguntou meu filho, e aí, o carro já está pronto? Ele ligou para o filho dele depois. E ele perguntou, filho, e aí, o carro já está pronto? Ele falou, está pronto, pai. Acabou de ficar pronto. E o que acontece? Daí, agora eu me perdi um pouco na história, mas a história é a seguinte, que o filho do Dalai Lama tinha ligado para a mecânica antes, e o mecânico tinha contado que o filho dele não estava lá. E o Dalai Lama pegou o filho dele no flagra, ficou sabendo que o filho dele foi assistir um filme no cinema, violento, de bug bug. E daí ele falou, meu filho, eu sei que você está mentindo para mim. Eu liguei lá na mecânica e eu descobri que você foi assistir esse filme. E daí a reação do Dalai Lama foi muito surpreendente, porque ele falou o seguinte, falou, meu filho, e o que eu vou fazer agora é voltar para casa a pé, 12 quilômetros a pé, porque eu preciso pensar onde é que foi que eu errei para você não confiar em mim para me falar a verdade. Porque certamente eu estou errando alguma coisa nos meus princípios de vida, para que você, meu filho, não confiasse em mim para falar a verdade. Vitor, mas credo, que história é essa? Você está dizendo que eu vou ter que assumir a responsabilidade pelo alcoolista mentir para mim? É uma opção, é uma alternativa. É uma alternativa. Eu não estou dizendo para você agora assumir todas as mentiras como culpa sua. Não é culpa sua todas as mentiras, mas eu acho que a postura de você se colocar junto, você está dando uma lição para o alcoolista positiva. Você está dando um exemplo de que, olha, entre nós, as coisas são resolvidas colaborativamente. Entre nós, as coisas são resolvidas com responsabilidade. E o que me interessa não é violência, não é briga, não é o atrito, não é tirar satisfação. O que me interessa é achar soluções para os problemas. Você está dando um exemplo de maturidade. E daí outra coisa que me ocorre, quando eu falo disso, é o seguinte. Existem mentiras do alcoolista que não são mentiras do alcoolista, que são mentiras suas para si própria. Eu estava atendendo a esposa de um alcoolista. Esse cara, faz vários anos já, tá? Não é tão comum uma situação assim. Mas esse cara tinha várias esposas, ele tinha 3 esposas. E ele não dava muita atenção nem para nenhuma delas. Era uma pessoa que era muito autocentrada. E uma dessas esposas foi junto com ele numa consulta. E ela me disse o seguinte, falou, Vitor, faz 9 anos que eu estou com ele. 9 anos que eu estou com ele. E toda sexta-feira à noite ele sai dizendo que vai comprar carne e volta completamente embriagado. Vitor, por que é que ele mente para mim? Eu queria entender a cabeça dele, Vitor, do porquê que ele mente para mim. Olha só, 9 anos que ele estava mentindo sempre a mesma coisa. Ele fingia que ela acreditava e ela também fingia que acreditava. Os dois estavam desempenhando certos papéis
subliminares que aprisionavam os dois naquela situação. Para ele estava muito mais confortável do que para ela. Mas era a regra do jogo que ele estava jogando para ela. Ele estava assim, olha, é como se ele estivesse dizendo para ela, olha, é assim que funciona para mim. Eu vou sempre agir dessa forma e eu espero que você siga o seu papel no roteiro. É assim que são as regras na minha cabeça. É isso que eu espero de você. E sabe como é que ele chega nessa conclusão? Conforme você aceita, conforme você tolera. Então, ao invés de se perguntar, eu falei indo para ela nesse dia, falei, olha, eu entendi, deixa eu ver se eu entendi. Faz 9 anos que toda sexta-feira à noite ele sai dizendo que vai comprar carne. Eu entendo que você acredite isso da primeira vez, da segunda, da quinta vez. Talvez até da 10ª vez eu pudesse acreditar que você acredita nele. Mas depois de tantos anos, qual razão você acha que você tem para continuar acreditando que ele vai comprar carne? Você já sabe o que ele vai fazer. Você precisa que ele te diga isso? Por quê? Né? Por que às vezes você quer que o alcoolista diga? Pensa um pouco no que você está buscando. Porque às vezes pode ser que você fique aprisionada nisso, esperando que ele vá admitir. Esperando como se fosse um sinal de respeito. Ah, se ele tem respeito por mim, ele vai falar a verdade. Isso não necessariamente é verdade. Respeito é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Ele está dizendo para ele não está necessariamente forçando a esposa, ele não estava necessariamente forçando a esposa a seguir tolerando aquele tipo de coisa, mas ela tolerava. E cada vez que você tolera as coisas e não resolve, e não conversa sobre aquilo, e não expõe também quais são as suas regras, o que você aceita, o que você não aceita, o valor que você se dá, você acaba ensinando o alcoolista que tudo que ele faz vai sair sem consequência nenhuma. Que ele pode fazer o que ele quiser, que você vai estar sempre ali. Que o seu papel é tornar a vida dele o mais fácil possível. Independente do que ele fizer. De graça, por nada. Não precisa ter nada de volta. Agora, daí tu falando assim, não cumpre as regras. É que, olha só de novo, de quem são as regras? Cada um tem as suas regras. Se você entrar num jogo com ele, de você querer que ele cumpra as suas regras, e ele querer que você cumpra as regras dele, não vai ser interessante. O que a gente precisa? Colocar limites. Você precisa ter os seus limites. Eles não precisam ser fixos, rígidos. Tem um vídeo meu no YouTube só sobre limites, tá? Então eu não vou me prolongar muito aqui. Mas a ideia é a seguinte, que as regras que você estabeleça com ele, elas sejam combinações de convivência. Combinações de convivência. De você assim, ter claro não só o que você vai fazer caso ele faça, que ele tome alguma atitude que você não gosta, qual vai ser a sua reação. Mas calcule uma coisa antes, assim, eu vou te dar uma sugestão aqui. A não ser limites muito extraordinários, do tipo assim, situações extremas, tenha bastante flexibilidade com seus limites. Por exemplo, ele nunca, se você está casada, ou convive, ou é amigo, ou você é familiar, você ama alguém que sofre de alcoolismo. O problema dessa pessoa é beber. O problema, a dificuldade maior que ela tem, até que se prove o contrário, é beber. Essa é a vulnerabilidade, é a fraqueza, e isso é o ponto fraco dessa pessoa. Se você colocar, olha, eu quero que a partir de agora você não tenha nenhuma dificuldade de parar de beber. Talvez seja uma expectativa muito alta. É igual você pegar um bebê que está aprendendo a engatinhar, que está começando a dar os primeiros passos, e você querer exigir dele que ele vá correr uma maratona, ou que ele vai correr 5 quilômetros. Você precisa estar perto dessa pessoa também no nível emocional. Essa é a conexão que precisa existir. De você entender, isso é o ponto fraco dele. Esse é o ponto fraco dele. Eu vou colocar alguns limites. Por exemplo, eu posso cobrar dele que ele faça um tratamento, ou eu posso cobrar dele que ele vá num grupo de alcoólicos anônimos, ou eu posso cobrar algumas coisas dele que me mantenham confortável. Né? Ter limites graduais.
começar a estabelecer algumas regras. Por exemplo, o que você vai fazer, como é que você vai criar, e no meio do caminho você vai criando interesse nele em parar de beber. Como? Alimentando o lobo da sobriedade, deixando de alimentar o lobo do alcoolismo. Por exemplo, você vai lá, você vai colocando as suas regras o tempo todo. Tudo que você faz com o alcoolista vai mostrando as suas regras para ele. Por exemplo, se ele suja a casa toda e você não limpa, você está mostrando para ele, é assim que funciona para mim. Agora, se qualquer coisa que ele tenha de dificuldade, bebeu, chega em casa, suja tudo, e daí você acorda mais cedo, vai lá e limpa tudo. Você está ensinando para ele que aquilo é viável, que aquilo é possível. Agora, ele mentiu para você um dia, aí você começou a punir ele, começou a xingar ele, dizendo, olha, fulano, você torna a minha vida um inferno, porque olha só, depois de tudo isso, você está mentindo. Então, fulano, você é um grande mentiroso. Você é um grande mentiroso. O que acontece? Você pode, sem querer, colocar uma fama nele que ele vai começar a tratar ele a partir dessa fama. Ele é um mentiroso. Vai criar um clima de paranoia em casa que faz o quê? Alimenta mais comportamentos de mentira ainda. Porque daí começa a virar um jogo de certo e errado e se afastam os dois daquilo que cada um precisa. O que você precisa para ter um convívio bom? O que você precisa para ter o seu autorrespeito, a sua dignidade respeitada? O que você precisa para sentir satisfação nessa relação? É isso que você precisa ter clareza quando for conversar com ele no dia seguinte. Quando for falar com ele, o que está acontecendo? Olha, você vai no dia seguinte, quando você for falar com ele, você vai falar o seguinte, olha, eu quero saber o que está acontecendo na nossa relação entre nós. Agora, tem um outro tipo, tá? Tem uma outra coisa, eu não quero deixar de falar disso. Existem pessoas que mentem para tirar vantagem. Que mentem porque o funcionamento delas é o seguinte. Que elas têm um funcionamento em que elas acreditam que elas merecem tudo e que o mundo deve tudo a elas. É um funcionamento um pouco mais marginal, talvez. Um pouco mais realmente egoísta ou pouco sociável. Uma pessoa que sempre espera, que acredita que não precisa seguir regras nenhuma na vida. É uma pessoa que facilmente roubaria, é uma pessoa que facilmente passaria a perna nos outros, é uma pessoa que tem um comportamento ao longo do tempo de não respeitar o direito e o espaço de ninguém. É uma pessoa que tira vantagem, é uma pessoa que dá golpes. Então, uma pessoa que é uma mentirosa para tirar vantagens dos outros, não vai ter um comportamento de mentir, de esconder que bebeu apenas. É uma pessoa que vai ter um comportamento ao longo do tempo com uma história longa de passar a perna em um, de roubar outro, de tirar vantagem de um. Uma pessoa que não costuma respeitar os outros, de uma forma geral. E daí, pela natureza desse comportamento, também não vai respeitar você. Isso é uma minoria, uma imensa minoria de pessoas. Mas é igual a parábola do sapo e do escorpião. Você já ouviu essa? Essa ilustra bem o que eu estou dizendo. O sapo e o escorpião estavam... O escorpião estava na beira de um rio e ele queria atravessar. E daí ele pediu para o sapo ajuda. Falou, sapo, me ajuda a atravessar o rio? Eu quero chegar na outra margem. E o sapo olhou para ele e falou, escorpião, não vou te ajudar não. Você vai me ferroar? Eu não vou te ajudar, você vai me matar? Aí o escorpião disse, não vou te ferroar não, porque já pensou isso, sapo? Se eu te ferroar, enquanto você me dá essa carona, eu vou me afogar junto. Você vai morrer, eu vou morrer também. Eu não vou fazer isso. Por favor, me dá uma carona, eu quero atravessar, quero chegar até o outro lado. E o sapo foi, levou o escorpião, falou, tá bom, faz sentido. O sapo foi. E no meio do caminho, o escorpião ferroou o sapo. E o sapo, um pouco antes de morrer, perguntou ao escorpião, mas você está me matando, mas você vai se matar também, por que você fez isso? E o escorpião disse, é da minha natureza. Então, existem escorpiões. Existem. Mas é muito mais frequente você enxergar escorpiões onde não tem
onde é uma mentira muito mais funcional do que uma mentira que está no funcionamento geral daquela pessoa. Por exemplo, é muito mais fácil você achar que o alcoolista que você é um mentiroso do que ele de fato ser um grande psicopata. Então é importante você avaliar que tipo de mentiroso você está lidando. Que tipo de pessoa que eu estou falando aqui. Porque às vezes na hora da raiva, na hora da frustração, você acaba exagerando isso. Acaba catastrofizando uma mentira. E acaba demonizando o comportamento do outro. Criando um ciclo de mais vergonha, mais mentira, confrontações, disputas pela razão. Que no fim das contas é apenas um comportamento que vai te afastando do seu real objetivo, que é uma solução. Você quer que pare de ter briga, você quer que essa pessoa pare de beber. E você vai conquistar isso mostrando o quê? Como se resolvem conflitos, como se lidam com as emoções, o que é aceitável ou não no relacionamento. Isso tudo a partir da forma com a qual você lida. Por isso você vai chamar ele para conversar no dia seguinte. Porque na hora da raiva, ele está embriagado, você está com raiva. Então vamos adiar essa conversa. É o que adultos fazem para resolver problemas. Conversam. Conversam sem acusar, sem julgar. Conversam tentando entender o que está acontecendo. Tentando se posicionar. Agora, vamos ver, alguém falou alguma coisa nos comentários assim? Meu esposo é muito carente. Cara, isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Se o seu esposo é muito carente, é muito bom. Porque quanto mais você conhecer essa pessoa e ver aonde que está, porque se ele segue bebendo, é algum problema que ele tem. É alguma dificuldade que ele está tendo. Ele está lidando com os problemas de uma forma ineficaz. Não é vantajoso, não é interessante, mesmo que ele diga que gosta de beber. É uma forma menos do que perfeita de lidar com os problemas. Então, meu esposo é carente. Você já vai começando a entender, olha, se ele é carente, então eu tenho aqui a faca e o queijo. Porque o que uma esposa tem para o marido? Parceria, companheirismo, coisas que interessam uma pessoa que é carente. Uma pessoa carente, de alguma forma, é uma pessoa que é muito mais fácil, inclusive, de você conseguir manter uma relação de proximidade, de afeto, de confiança. Porque muitas vezes a gente faz o que com quem a gente ama? A gente faz o quê? Vamos ser honestos aqui? Se a gente não se segurar, se a gente não se controlar o nosso instinto animal, a gente vai mantendo um relacionamento com a pessoa por mais tempo e vai conhecendo tudo que ela tem de fraqueza. E daí, na hora da raiva, a gente despeja tudo isso aí para a pessoa. Despeja tudo isso daí. E começa a apontar o defeito da pessoa, começa a provocar ela no ponto fraco dela. O que acontece quando a gente faz isso? Começa a nutrir um relacionamento de dor, de provocações, de realmente sem parceria. Né? Quando as mentiras ultrapassam o ambiente familiar, o que fazer? Me explica melhor o que é as mentiras que ultrapassam o ambiente familiar? O que fazer quando descumpre? Vamos ver. O que fazer quando o alcoolista descumpre um combinado? Você não combina algo com o alcoolista sem saber essa resposta. Você não combina nada com o alcoolista sem saber qual é essa resposta. Porque se você não combinou nada com o alcoolista, você não tem como cobrar depois alguma coisa diferente daquilo. Precisa ser primeiro muito claro aquilo que você quer do alcoolista. Agora, se ele não cumpriu uma coisa que vocês combinaram, o que você pode fazer? Depende do tamanho do descumprimento do combinado. Né? O ideal é que você antes já pense o que você vai fazer caso ele não cumpra aquilo que você está pedindo para ele. E você vai fazer algo do tamanho. Porque muita gente acaba decidindo o que fazer com a raiva, com ansiedade, com impulsividade, no calor do momento. Olha, ele fez algo que me decepcionou, ele não cumpriu alguma coisa que nós combinamos, e aí no calor do momento eu tomo uma atitude que parece na hora ser a melhor. E na maioria das vezes são atitudes extremas. Olha, essas últimas 2 semanas, eu recebi 3 mensagens de esposas de alcoolistas que tinham se separado deles momentaneamente e se arrependido. Você já pensou você casada com a pessoa? Aí vai lá, aconteceu um desentendimento.
Aí você foi lá e ficou muito furiosa. E passou 2, 3 semanas em outra casa. Dizendo assim, eu vou me separar de você. E daí você pensa um pouco melhor e vê, não era isso que eu queria ainda. Não era isso que eu queria. E daí você volta. Isso é ruim, não é mesmo? É ruim por quê? Porque você vai criando um desgaste na relação. Aquela parceria, aquele companheirismo que vai te dar tranquilidade, para você não precisar ficar correndo atrás do alcoolista, vai ficando cada vez mais desgastado. Então é muito importante você pensar, o que você vai fazer caso ele não descumpra? Mas dê condições dessa pessoa poder cumprir. Porque às vezes o combinado que você tem com essa pessoa pode ser muito duro para ela naquele momento. Igual eu falei do bebê que está aprendendo a andar. Eu gravei um áudio no Telegram explicando isso até faz umas 2 semanas. Falando sobre como colocar limites com mais efetividade. Como é que é? É você entendendo. Por exemplo, se o alcoolista que você ama grita demais com você, quando vocês vão conversar, e você não quer que ele grite mais com você, e daí vocês combinam que ele não vai mais gritar. Mas daí no calor do momento, ele acabou gritando com você. O que você pode fazer? Letra A, você pode mandar ele catar coquinho e ir embora. Letra B, você pode falar com ele, olha, eu estou vendo que você está gritando, eu imagino que está sendo difícil para você conversar sem gritar. Será que não é melhor a gente conversar sobre isso mais tarde? Entende? É uma postura assim que, olha, mas ele está gritando demais. Poxa, então eu vou fazer algo para evitar que essa conversa continue, porque essa pessoa está com dificuldade, de repente, para controlar esse ímpeto, essa raiva. Não que você aceitar sempre isso, mas eu vou mostrar, olha, eu sou teu parceiro, eu sou teu parceiro. Não que eu vou aceitar tudo isso, mas eu estou aqui para entender o que está acontecendo. Eu estou aqui contigo. Agora, se você não quiser mudar de jeito nenhum, se você não me respeita de jeito nenhum, mesmo eu te respeitando, aí a coisa é mais difícil. Porque na maioria das vezes, o que acontece? A gente pede para que essa pessoa pare de fazer as coisas, a gente pede para que essa pessoa mude e nos respeite, quando nós também não estamos respeitando essa pessoa. Não é mesmo? A gente pede paciência para uma pessoa e a gente é ansioso para pedir paciência para essa pessoa. A gente pede para que essa pessoa fale a verdade, mas muitas vezes a gente falta com a verdade com essa pessoa. Quantas pessoas, e agora está menos comum, mas direto, chegam para mim perguntando o seguinte, Vitor, eu não posso dar um remédio escondido para o alcoolista parar de beber? Eu não posso fazer isso? Eu não posso pegar e pedir para o médico inventar, falar para ele que os exames deram piores do que deram? Pode, você faz o que você quiser, mas que tipo de relacionamento você vai criar quando você faz isso? Em que a mentira passa a ser banal, em que a mentira passa a ser algo normal, está nas regras do jogo de vocês, mentir um para o outro. Não é mesmo? Então a gente vai colhendo a relação que a gente planta. Não é mesmo? Alguém achou muita graça do que eu disse por alguma razão. Certo, gente? É mais ou menos isso. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa de falar. Mentiras. Com muito jeito para mostrar que está mentindo para ele mesmo. O alcoolista às vezes mente para ele mesmo. Só o alcoolista. O Vitor nunca mentiu para ele mesmo. Mentir para si mesmo é um comportamento que não é necessariamente raro, não é mesmo? Se a gente puder olhar com leveza para os nossos defeitos, a gente colabora para que o alcoolista às vezes lide com mais leveza com os defeitos dele também. Normal, não ser perfeito é normal, não é o fim do mundo. A gente mente para nós mesmos, principalmente quando nós estamos assustados, quando nós não toleramos bem lidar com as nossas próprias dificuldades. Não é mesmo? O que mais? Solução, autoconhecimento. Autoconhecimento é bom, é maravilhoso. Tem um livro que é o Sun Tzu, A Arte da Guerra, que ele fala o seguinte, que para você vencer uma batalha, se você conhecer o seu inimigo, você vai vencer 50% das batalhas.
Se você conhecer só a si mesmo, você também vai vencer 50% das batalhas. Agora, se você conhecer a si mesmo e conhecer o seu inimigo, você vai vencer 100% das batalhas. Se você desenvolver mais autoconhecimento sobre a forma com a qual você reage, o que você precisa, e você também entender e usar isso para o bem, esse entendimento que você tem dessa pessoa que você ama, a sua chance de criar interesse nessa pessoa em parar de beber, explode, fica enorme. Doutor, ele bebe quando tem motivo de tristeza. No dia seguinte não aceita, não se dispõe a dialogar. Se o alcoolista não se dispõe a dialogar, eu acho que eu já falei disso, né? Por favor, dê algum exercício de como conversar com ele. Eu acho que eu dei um, não? Tem vários posts meus que falam bem sobre isso. Tenho esse livro é bom. Mas não é uma guerra, né? A gente está falando de um relacionamento de parceria, né? Então a arte da guerra é mais para usar esse exemplo, né? Mas não é uma guerra. Fazendo regras, reforços, ele tinha melhorado, mas feriado prolongado piorou. Cansada. Feriado é mais difícil, né? Cansada, está intolerante, né? A tendência que tem da gente sempre achar que está fazendo tudo certo, né? Errado é o outro. É tão gostoso a gente fazer isso, né? Mas ao mesmo tempo é tão gostoso na hora, quando a gente aponta o dedo para o outro. Errado é o outro. Eu estou fazendo tudo certo. Veio uma coisa externa e daí piorou. Eu vou dar uma notícia aqui, tá? Se você está fazendo tudo certo, fazendo os reforços certos, você fez tudo certo, e daí chegou o feriado e ele piorou, você não estava fazendo tudo certo. A semente que você plantou não cresceu tanto quanto você imaginava. Porque, em geral, o que acontece? O pensamento que a gente tem em relação ao que vai fazer em relação ao alcoolista nos leva a muitos resultados diferentes. Se você tiver o pensamento de, olha, eu posso melhorar na forma com a qual eu lido com ele, eu posso provocar mais mudança nele, eu posso melhorar a forma que eu converso com ele, eu posso melhorar a forma que eu reforço certos comportamentos. E sempre assumir a responsabilidade parcial disso, você sempre vai estar assumindo poder perante a isso. E a coisa que eu mais prego aqui é que você que ama e convive com o alcoolista tem muito poder. Pensa só o seguinte, olha como isso faz todo sentido. Se os amigos do alcoolista e as pessoas ao redor conseguem fazer ele beber, influenciar ele para querer beber, como é que você, que conhece a alma dessa pessoa quase, que conhece ela profundamente, não vai ser capaz de conseguir apertar o botão certo para fazer essa pessoa se incomodar com o alcoolismo e querer a sobriedade? Ficar contente buscando querer a sobriedade. É que muitas vezes o familiar acaba preso nesses conflitos de quem tem a razão, ou o familiar às vezes não acaba usando o valor, né, não acaba investindo na relação, investindo positivamente na relação, para depois fazer um saque. Né? Quando você tem uma relação muito boa com o alcoolista, aí sim você tem o direito de fazer um pedido para ele. Agora você nunca faz nada de bom para ele, você só aponta o dedo para ele, você só critica, você só discute, você só fala dos pontos negativos dele. E daí você vai querer pedir alguma coisa, você não deu nada, ou deu muito pouco aos olhos dele. Aí a sua conta bancária está negativa, né? É difícil pedir para ele, olha, porque o alcoolista não te deve nada. Você criar esse ambiente vai fazer ele querer fazer as coisas por você. Vai fazer ele querer se manter sóbrio. Vai fazer ele ter medo de beber. Ele ter medo de perder essa vida boa que pode ter com você. Me diz uma coisa, me coloca aqui se você é novo, se você está começando a assistir meus vídeos agora, ou se você já assiste faz tempo. Coloca aí para mim se você está começando a assistir meus vídeos, hashtag novato ou novata. E se faz mais tempo, coloca aí, hashtag veterano ou veterana. Para eu saber. Certo? Eu vou finalizar esse vídeo para o YouTube agora, tá? Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, clique em curtir aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações. Eu vou ficando por aqui.
Até a próxima. Tchau!